Boa noite a todos. Escutando bem? Sejam todos bem-vindos. Capítulo 23. Para a gente que conhece um pouco a história do nosso mestre, né? É uma coisa estranha mesmo. Bem como diz no capítulo, moral estranha. Eu vou ler só isso aqui, ó. Quem não odiar seu pai e sua mãe, esse é um item. Abandonar pai, mãe e filhos, segundo item. Deixem os mortos enterrarem seus mortos, terceiro item. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Nada parece ser do que o nosso mestre nos transmitiu, né? E esse capítulo não parece ter a ver com isso. E eu vou ler só essa partezinha. Jesus disse à grande multidão que caminhava com ele: não poderá ser meu discípulo aquele que vier a mim e não odiar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, até mesmo sua própria vida. Assim, todo aquele que não carregar a sua cruz e não me seguir, não poderá ser meu discípulo. E todo aquele que não renunciar a tudo que tem, também não poderá ser meu discípulo. Estranha situação, né? Mas vamos lá. Odiar no tempo, vamos lá, não são... Eu sempre gosto de mostrar, não são 2000 anos, é bem próximo disso. A gente tem que descontar que ele fez toda essa jornada, ele passou para nós todo esse contexto praticamente em 3 anos, né? Ou seja, vamos dar um desconto lá, são 1900 e poucos anos que ele nos transmitiu tudo aquilo ali. Odiar no tempo que ele falava significava amar menos, ou não amar da mesma forma. Então, como ele se refere àquela família consanguínea, ele quer mostrar que, claro, é da natureza do ser humano a gente ter uma fração, uma razão de amor maior para os seres que são consanguíneos a nós, né? Fazem parte da nossa família de sangue. E era isso que ele queria mostrar. Eu não poderia ser seguidor de toda aquela doutrina que ele passou se eu amasse mais pai, mãe, filho, irmão do que a ele, do que aquela mensagem que ele traz. Então ele está ali nos mostrando a igualdade de todos nós. Ele está nos mostrando que não basta simplesmente amar. Existe um itemzinho a mais nessa situação. É amar incondicionalmente. Independente, que nem diz a Jaque, das nossas falhas, dos nossos acertos, das nossas virtudes, das nossas deficiências. É isso que ele estava transmitindo. Quando ele fala de carregar aquele que não carregar a sua cruz, ele está dizendo para nós assim, ó, aquele que pegar todas as suas dificuldades, todas as suas confusões da vida e jogar para o lado para seguir ele, não tem fundamento. Por que não tem fundamento? Eu tenho que seguir a mensagem dele, porque ele disse que aquilo era certo? Ou eu preciso seguir a mensagem dele por entender essa razão de por que é certo amar incondicionalmente? E aí a gente está dentro de um planeta
que a Jaque falou, prova e expiação. Eu sou bem mais otimista. Eu sempre fui muito otimista nas coisas. Eu sempre digo que nós já estamos em regeneração. Por quê? Olha só. Nós temos, muito antes da vinda do nosso mestre, a gente vem evoluindo naquela evolução que foi comentado na primeira parte da palestra, que é a evolução moral. A nossa moral, há décadas atrás, ela não é a mesma de hoje. E daqui a pouco eu olho assim e vejo algumas pessoas dizendo assim, não, eu acho que umas décadas atrás estava melhor. Estava melhor ou não estava melhor? Hoje a moral, a nossa moral, a moral do contexto geral, é melhor hoje ou de décadas atrás? Então assim, esse é o planeta de provas. O que são provas? As nossas dificuldades. Certo? Quais são as nossas dificuldades diante desse capítulo ali? Aquela situação que nós vivemos, e olha só, nós tivemos muitas encarnações para nos melhorarmos moralmente. Vem o Mestre Jesus e nos dá a mensagem, nos mostra que eu não tenho que escolher a quem eu vou amar. Papai do Céu nos colocou nesse bolo todo aqui para que a gente entenda isso. Eu não posso escolher. Não. A Jaque... Não. Não. Aquela pessoa ali dá para... Não. A gente está nesse contexto para entender que todos falham, todos acertam. E que todos têm dificuldades de convívio. Para isso a gente vem dentro de uma família, às vezes, bastante tumultuada, né? Bastante. A Jaque fez um comentário que eu quero mostrar uma coisa muito importante. Pode estar aqui os dois lados da situação que eu vou comentar agora, presentes aqui. Muitas pessoas passam por uma dificuldade muito grande de relacionamento com pais, irmãos, filhos. São dificuldades grandes, que por vezes a gente diz ser insustentável e de impossível convivência. E agora eu vou colocar o outro lado da situação. Quantas pessoas, quantos pais, quantas mães, quantos irmãos, quantos filhos, meio que abandonaram os seus entes por causa desses conflitos. Porque quando existe um conflito, o outro é o culpado. Não é assim? A culpa é do outro, né? Não, eu não. Eu não sou. E eu sou responsável por todos os conflitos. Enquanto eu não entender isso, eu não vou conseguir solucionar os conflitos. Mas quantas pessoas hoje em dia dariam tudo que tem na vida para ter um novo conflito com aquele ser que estava ali com ele e que Papai do Céu chamou. Esse é o grande problema. Enquanto eu estou em conflito entre duas pessoas encarnadas, agora quando um vai, normalmente quem fica ruim. Por quê? Porque ficou aquela pendenga, aquela situação. Então, quando a gente vive uma situação dessas, depende de nós fazer um grande esforço
para conseguir entender razões de todo esse acontecido. Eu sei que é difícil, também a gente vive essas situações, mas a gente precisa, aqui está o chamado Consolador, que é a doutrina espírita, para mostrar para nós que nós, o eu, é o único momento em que eu penso que a primeira pessoa do singular é fundamental. É quando eu entendo e assumo as responsabilidades de todas as situações. Porque planeta, prova, expiação. Eu já nem uso mais expiação como padrão planetário. Prova, sim. Por quê? Expiação, hoje em dia, quase que 100% delas é uma escolha que a gente faz. Por quê? Porque está lá naquele capítulo, quem não carregar a sua cruz não é digno de ser discípulo. Por quê? As dificuldades que eu tenho, elas estão na minha vida para o meu aprimoramento. As dificuldades de convívio estão na minha vida para o aprimoramento da capacidade de amar incondicionalmente, justamente porque eu estou colocando uma condição. Para que eu ame ele tem que perder esse defeito. E agora, nós vivemos provas. A vida é feita de provas. Mas olha só, planeta em regeneração. Quando que a gente entra em planeta de regeneração? Vocês têm ideia? E ele deixou a dica esse capítulo ali parece, ele é estranho, é muito estranho, mas ele tem uma mensagem muito importante. Porque ele deixa para nós, ele mostra para nós que um planeta, ele não vira um planeta regenerado no estalar de dedos do divino. Ele vem começando, ele vem fazendo um processo de regeneração. Ou seja, tecnicamente no momento nós estamos dentro de um planeta provas. Eu falo que expiação é uma escolha, porque assim, uma prova vem na nossa vida e eu vou torná-la uma expiação dependendo do grau de sofrimento que eu colocar em cima daquilo ali. A não aceitação das minhas dificuldades podem me levar para uma expiação. Com certeza. Quando eu entender que eu estou passando por uma prova, para que eu me fortaleça, para que eu me desenvolva, para que eu cresça espiritual, moral, emocional e mentalmente, aí eu estou deixando de fazer expiação em cima daquilo. É aquela pessoa que perde um ente querido e não consegue nem libertar aquele ser. Imagina, a dor é tão grande que ele não consegue libertar. Então ele tem sempre aquilo ali. Aí ele faz daquela dor e é doído, ele faz daquele momento uma expiação. Então a superação, a capacidade de vencer as dificuldades, tudo isso é a forma do nosso desenvolvimento. Então assim, expiação é quase uma escolha. Provas. Mesmo num planeta regenerado, nós vamos ter provas. Nós vamos passar por provas, não é inevitável. Desculpa. Só que assim, nosso planeta, ele é prova, mas ele está gestando. Dá para imaginar o nosso planeta gestando o novo planeta? Dá para imaginar? Imagina assim, o planeta está aqui, o filhotinho agora, que é planeta em regeneração, está ali dentro e daqui a pouco ele vai vir a vida que nem uma criança. Olha só, a vida começa quando? Na fecundação, correto? Começa ali, fecundou, Papai do Céu botou um espírito, filho dele,
naquela fecundação ali para que ele venha e torne-se um de nós. Ok? A Terra está no mesmo processo. E a Terra já está lá, olha, já passou dos 9 meses, está demorado de nascer, de sair o planeta regenerado, mas ele está aqui, nós estamos aqui. E por que ainda estamos nesse processo? Porque nós somos os responsáveis por esse processo. Porque olha só, quando nós chegamos num momento divisor de águas, a gente passou por um momento divisor de águas no nosso planeta. Alguém tem ideia de o que foi o momento divisor de águas? Quem é que falou? A crise sanitária. A crise sanitária veio para dizer para nós assim: para tudo, para o trem, desce todo mundo, desembarca todo mundo e nós vamos reorganizar a coisa. No começo da crise sanitária, olha, nós nos comportamos muito bem. O grau de empatia, o grau de busca por todas as coisas para melhorar as coisas, foi muito fantástico. Só que Papai do Céu colocou todo mundo à prova. Não tem centro espírita, fechado. Não tem igreja, fechado. Não tinha nem... Olha, só a emergência, né? Não tinha nem atendimento médico. Imagina, para tudo e vamos reorganizar. E aí ele fez um convite. Olha só, cada um vai ficar dentro da sua casa. E a gente começou bem e depois entendeu errado. Que nem... Você sabe a história de Francisco de Assis, né? O Mestre Jesus pediu para ele reformar a igreja. E ele não entendeu, ele foi reformar um templo. Mas Jesus queria que ele reformasse a igreja. A igreja, o que era a cultura, o que era a mensagem de Jesus. Ele queria que reformasse isso. Que estava deturpado. Ele queria que reformasse a palavra dele. Que fizesse de novo a essência da palavra do Mestre. E nós fizemos a mesma coisa na crise sanitária. Quando começaram a ficar em casa, as pessoas ficaram em casa e não entenderam que não era na sua casa física de moradia. Aquela que tem geladeira, banheiro. Era nessa casa aqui, nessa aqui. Tudo o que ele diz ali, quem não carregar a sua cruz não é digno de segui-lo, é isso. Foi quando ele disse assim, antes de eu ter chegado no planeta, vocês já vinham evoluindo. Eu trouxe uma mensagem de amar. Amar aos outros como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. É só o que ele trouxe. Nada mais. E a gente não entendeu isso. E a gente tinha que pegar e fazer aquele reconhecimento, aquela restauração dessa casa aqui. Esse contexto físico, espiritual, mental e emocional.